No vídeo de hoje, duas coisas sobre seleção brasileira. Primeiro, o factual. O Ancelotti falou hoje. Ele falou de Neymar, ele foi perguntado e foi curto e grosso, como sempre tem sido, quando esse assunto é colocado diante dele. Vamos falar sobre isso. Eu sigo com o meu palpite, vocês sabem qual é, mas eu vou recapitular. E ele deu ali uma data, limite, assim, um ideal na cabeça dele para convocar a seleção para a Copa do Mundo. Vamos falar sobre isso. E eu queria falar também um pouco ainda da repercussão da goleada sobre a Coreia do Sul. Eu vi que isso foi tema de debates ao longo do fim de semana. Ontem teve um debate muito importante, muito bom sobre isso no fechamento do Sport TV. Eu vi o Lédio falar e concordei integralmente, porque assim, você pega um adversário frágil. E assim, a Coreia do Sul é número 23 do ranking, tá? É time de mata-mata de Copa do Mundo. Mas aí você goleia? Também era a Coreia do Sul. Se você ganha apertado ou não ganha, porra, mas não ganhou da Coreia do Sul. A galera precisa saber o que quer, gente, pelo amor de Deus. É o bichinho, como eu tenho falado aqui, é o bichinho do resmungo, né? Nada tá bom. A gente nunca dá o braço a torcer. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 450 mil inscritos por aqui. Deixa eu falar da Golcase. O meu cupom com 10% off continua, mas é por tempo limitado. Cupom GOLJORGE. Eu tô mostrando para você o copo Vibe, que faz um sucesso danado, que é o copo de cerveja do seu time, e a tampa do copo Vibe voltou. E com o meu cupom, esse kit todo aí sai por menos de R$ 130. Menos de R$ 130. Eu estou mostrando o do Vasco aí, mas tem dos grandes clubes do Brasil, além do Vasco, né? De todos os outros grandes clubes do Brasil. Então você pode presentear alguém, coloca o seu nome, coloca o nome da pessoa que você ama, enfim, Vasco, Flamengo, Botafogo, Fluminense, os 4 gigantes do Rio e outros também, Brasil afora. Aproveita porque, além de você presentear alguém que vai adorar, além de você comprar algo que você vai usar muito no teu dia a dia, você está ajudando seu clube porque são produtos oficiais, licenciados, beleza? Golcase, parceira do canal do Jorge Igor. QR Code está na tela, só apontar a câmera. Não esquece de usar o meu cupom GOLJORGE para fechar a compra. E tem link também na descrição do vídeo. Vamos lá. Vamos falar aqui da coletiva primeiro, depois eu falo de Neymar, do bichinho do resmungo, mas deixa eu falar dessa coisa da data aqui. Porque, o que o Ancelotti falou hoje? Olha, até a data FIFA de novembro, a gente vai experimentar algumas coisas no time e dar oportunidades a alguns jogadores. Na data FIFA de março, provavelmente a gente já tenha a lista que vai jogar a Copa do Mundo. Então faltam 3 jogos. A tendência, e vamos captando os sinais, né? Vamos juntando, ligando os pontinhos. A tendência, pelo que está sendo informado pelos colegas que estão lá em Tóquio, é que o time de amanhã seja o mesmo de sexta-feira, com a troca no goleiro, né? Vai jogar o Hugo Souza amanhã. Pois bem, o que isso indica? Para mim, indica que esse hoje é o time mais próximo daquilo que o Ancelotti considera ideal para estrear na Copa do Mundo. A minha sensação é que se a Copa do Mundo fosse amanhã, a formação seria exatamente essa. Claro, aí você precisa ver, né? O Marquinhos, que agora não está disponível, tem que ver os jogadores, mas a espinha Magalhães na zaga, o Douglas Santos se firmando na lateral esquerda, a lateral direita eu não sei, porque os dois que ele convocou inicialmente se machucaram, aí ele tá aí com Vitinho e Paulo Henrique nesse momento. A dupla de volantes, para mim, ele não mexe mais, vai com ela até a Copa, Casimiro e Guimarães, e aí os 4 homens de ataque. Ele jogou com o Estevão na direita, com o Rodrigo na esquerda, o Vini e o Matheus Cunha mais por dentro. Me parece, e pela movimentação que o Brasil teve, né, constante, imprevisível, funcionou, móvel o ataque do Brasil, me parece que essa é a formação mais próxima. E aí, em termos de nomes, eu não sei se tem muito mais o que observar, porque, vamos lá, ele falou de conhecer o Paquetá, por exemplo, já conheceu o Paquetá tá aí, entrou sexta-feira, no decorrer do jogo, tá. O Luiz Henrique tinha uma dúvida, né? Como é que ele tá vindo do futebol russo? Isso não é problema para o Ancelotti, até porque na data FIFA de setembro o Luiz Henrique foi muito bem e o lateral esquerdo, que hoje está ganhando a titularidade, também joga no futebol russo. Então isso não é problema. Não sei se tem muito mais margem para observação, né? Eu acho que os nomes do ataque são basicamente esses aí. A zaga é Militão, Magalhães, Marquinhos, e aí você vai ver se é um Alexandro, sei lá, um Bremer, um Fabrício Bruno, um Léo Ortiz, aí beleza, esse 4º zagueiro, né? Mas os 3 principais estão mantidos.
Então eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso. Então me parece que já estamos perto desse time, né? E eu prefiro, tenho dito isso aqui, que se repita. Eu sei que o ideal é você pegar as datas FIFA ao longo de um ciclo e testar. Testar pra caramba, botar gente pra caramba pra jogar, né? Às vezes até alguns exageros, né? Tipo o Southgate, que convocou quase que a Inglaterra inteira, né? Naquele último ciclo dele lá, mais de 150 jogadores, sei lá, gente pra caramba. Não precisa chegar a tanto. Mas testar. Só que o cara chegou faltando um ano para a Copa do Mundo e do fim das eliminatórias para a Copa, ele tem 6 amistosos. Os 2 agora da Ásia, os 2 da África mês que vem com Senegal e Tunísia e os 2 europeus em março, França e o outro jogo ou contra a Holanda ou contra a Croácia, provavelmente. Então ele não tem muito tempo, ele precisa observar, ele precisa conhecer, ele precisa tirar dúvidas e ao mesmo tempo ele precisa repetir uma formação. É muito difícil, né? Porém, ele já sabia o terreno que ele estava pisando. Quando ele veio para cá, ele já sabia do estrago que o Jovem Ed estava fazendo no ciclo. Ele sabia, claro que ele sabia. Ele sabia que ele teria pouco tempo para resgatar não só o bom futebol da seleção, mas a confiança do torcedor da seleção brasileira, mas principalmente o bom futebol, né? Porque se você pegar... E aí eu já vou entrar na... ia ficar para o final, deixa o Neymar para o final. Porque vai me dar um gancho para a questão da avaliação da goleada contra a Coreia do Sul. Porque, vamos lá, né? Você pega aí a atuação do Brasil contra a Coreia do Sul. Eu acho que foi uma boa atuação. Eu acho que foi uma atuação interessante. Se você pegar a era Dorival, nós não tivemos atuações nesse nível aí. No nível que o Brasil se apresentou contra a Coreia do Sul. Então, é interessante, é promissor, mostra que em pouco tempo algo novo aconteceu, andamos uma casinha para frente. Tem gente que acha que a gente andou 2, 3, não sei, acho que a gente andou uma. Né? Eu sou um pouquinho mais conservador, mas andamos. Só que com o Dorival, por exemplo, a gente andava uma para frente e uma para trás. Uma para frente, às vezes 2 para trás. O trabalho não engrenava. Pode ser que agora com o Ancelotti comece a engrenar. O que o jogo de sexta me apresentou, eu vi com bons olhos. Agora, vamos fazer a ressalva aqui da qualidade do adversário? Tá, vamos. A Coreia do Sul não é a França? Não. Não é a Alemanha? Não. Não é a Espanha? Não. Não é a Argentina? Não. Não é nem a Colômbia? Não. Não é. Não é. Mas ela é a número 23 do ranking mundial. Tá, aí você pode achar o ranking da FIFA bobagem. Eu acho que é um dos mecanismos para avaliar, não o único. Mas é a número 23 do ranking mundial. É uma seleção que, na realidade dela, na eliminatória asiática, se classificou invicta para a Copa do Mundo, com o pé nas costas. Em 16 jogos, marcou 40 gols na eliminatória. Ganhou 11 dos 16. Só tinha uma derrota com o atual treinador, desde que ele chegou, o Hong Myung-bo. E é um time que frequentemente está disputando o mata-mata de Copa do Mundo. E, inclusive, foi a seleção que o Brasil eliminou nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022. Então, pera lá, nem tanto ao mar, nem tanto ao céu. Acho que é esse o ditado, né? Meio chapolim. Beleza, não vamos soltar os rojões, o modo empolgou, mas, pô, não valorizar nada do que foi feito na sexta-feira, porque era a Coreia. Porra, cara, aí fica difícil, aí é o bichinho do resmungo. A gente tá muito... E a rede social, ela ajudou nisso, nesse vício da reclamação a qualquer custo. A gente tem que estar indignado o tempo todo, reclamando o tempo todo. Pô, gente, né? Nada é bom o tempo todo, nada é ruim o tempo todo, né? Adaptando do ninguém pro nada, frase que eu uso muito aqui. Pô, vamos olhar algo positivo porque tem. Não é que a gente está buscando, criando narrativas completamente vazias e desconectadas da realidade. Querendo enganar você, querendo mentir para você de uma realidade que não existiu. Não, cara, o Brasil fez um bom jogo. Se você pegar, e aí o Lédio ontem, no fechamento Sport TV, falou isso aqui e eu concordo muito. Você pega a história da seleção brasileira. Esse tipo de jogo, em outros tempos, em outra realidade, talvez até com outro técnico, enfim, esse tipo de jogo seria o jogo da nhaca. Ele usou esse termo e eu concordo 1000%. Aquele jogo, Coreia do Sul, beleza, vamos tocar aqui, não precisa dar esse gás todo, vamos segurar, pô, fuso horário, viagem, porra, estamos em Seul. Não, cara, o Brasil jogou
buscando, né? Com 5 minutos de jogo já tinha a finalização do Rodrigo, a finalização do Vini da entrada da área um pouco depois, aí os gols foram saindo, Brasil se movimentando, super móvel. Pô, legal! Nós vimos um time, além de... Aí, independentemente da gente discutir se você achou uma boa atuação, se você acha que o adversário é frágil demais para você enaltecer a atuação da seleção, mas vamos falar do comportamento do time, da postura do time. Os caras jogaram... E é um pouco da minha sensação que eu compartilho com você há tempos aqui no canal sobre esse elenco da seleção brasileira. Ah, os caras não estão nem aí para a seleção. Eu não vejo isso nesse time atual. Acho que está faltando trabalho coletivo, faltou sequência, faltou planejamento da CBF, faltou respeito por parte da CBF com a sua própria seleção. Acho que tudo isso faltou. Acho que falta tecnicamente alguns jogadores entregarem mais, porque entregam muito nos clubes e nem tanto na seleção. Mas, pô, dizer que os caras não estão nem aí para a seleção, eu não vejo isso. Eu não... Outros grupos da seleção brasileira já me passaram essa sensação. Esse grupo aí, não. Posso ser um trouxa, como eu sempre digo aqui. Pô, Jorge, lá viu o lado trouxa do Jorge. Pode ser. Eu não vejo isso. Não vejo. Então, pô, tivemos coisas boas no jogo de sexta-feira. E amanhã, o adversário é de um outro nível. Amanhã, o bichinho é um pouquinho mais feio, que é o Japão. Então, importante a gente ter isso em mente. Acho que o nível de competitividade que a seleção japonesa vai imprimir, vai impor, vai colocar contra a seleção brasileira, será diferente. É uma seleção que vive um momento muito bom, muito positivo, seleção que já meteu goleada na Alemanha, assim, tá em outro momento, tá em outra vibe. E aí, você vai olhar o ranking da FIFA, ela tá um pouquinho à frente da Coreia do Sul. A Coreia do Sul é a número 23 do ranking, o Japão é a número 19. O Japão, por exemplo, no ranking da FIFA, ele tá à frente da Dinamarca, por exemplo. Então, é um joguinho, eu acho muito interessante, eu acho que a gente tem que se medir contra essas escolas e tem que olhar o que de positivo a gente está vendo. Porque, galera, é o que nós temos. A nossa seleção é essa, os caras são esses, a realidade que nós temos é essa, de um treinador que chegou, de um treinador super competente, vitorioso, experiente, maior que todo mundo, olha os caras de cima para baixo, mas o cara chegou um ano antes da Copa, pode dar certo, como em outros casos já deu? Pode, também pode dar errado. Não tem o que fazer, a gente tem que abraçar, tem que pegar e falar, beleza, essa é a nossa seleção e vambora. Acredito no hexacampeonato? Colocaria o meu dinheiro no hexa ano que vem? Não. Definitivamente não colocaria. Mas descarto? Não. É o Brasil, porra. É o Brasil. Seleção pentacampeã do mundo. Não é qualquer uma, não, irmão. Os caras olham pro outro lado. Pode estar quem for vestir. Pode ser eu vestindo a camisa da seleção brasileira. Os caras vão olhar e falar, porra, é o Brasil, né? É o Brasil, irmão. Mas acho que as condições são muito difíceis. E por serem muito difíceis, a gente não precisa tornar mais difícil, né? Vamos apoiar os caras, pô. Bom, deixa eu falar aqui de Neymar, porque quando o Ancelotti foi perguntado sobre Neymar na coletiva hoje, ele foi curto e grosso. Ele manteve o padrão das respostas anteriores sobre esse assunto. Toda vez que o assunto é colocado diante do Ancelotti, ele tem esse comportamento. Ele respondeu o seguinte, abre aspas, Neymar pode jogar no seu máximo nível nesta seleção sem nenhum problema. Quando a condição física estiver boa, tem qualidade para jogar, não só no Brasil, mas em qualquer equipe do mundo, pela qualidade que tem. Fecha aspas. Então essa é a fala do Ancelotti sobre Neymar. Ele foi perguntado. Então, a partir do momento em que ele é perguntado, ele vai lá e dá a sua resposta, dá o seu posicionamento. O X da questão aqui é a gente entender o que o Carlo Ancelotti enxerga, define como condição física boa. Porque assim, condição clínica é uma coisa. Livre de lesões, Neymar está disponível, não está machucado, ele está clinicamente ok. Beleza. Agora, fisicamente, o que quer dizer fisicamente? Fisicamente, na cabeça do Ancelotti, é simplesmente o fato dele estar em campo? Não sei. Acho que a gente pode desdobrar isso numa pergunta futura ao técnico da seleção brasileira. Ancelotti, você tem batido muito na tecla que o Neymar só vai se estiver fisicamente bem. O que você considera fisicamente bem? É ele estar em campo, simplesmente livre das lesões, com regularidade, com minutagem,
Ou você está observando a produção, a intensidade daquilo que ele apresenta em campo? Eu acho que é preciso desdobrar, porque eu tenho essa dúvida. Porque assim, se a questão é minutagem, beleza, ele já podia ter sido chamado. É que ele agora machucou, né? Mas se a questão é minutagem, ele estava aí, ó. Ele estava aí jogando no Santos pra caramba, 7, 8, 9 jogos seguidos como titular. Foi bem em todos esses jogos? Não. Foi intenso? Não. Em alguns foi bem, né? Ok, teve o jogo contra o Juventude, por exemplo, teve o jogo contra o Flamengo, que ele faz o gol da vitória. Em outros jogos, por exemplo, ele não aparece, né? Por exemplo, contra o Atlético Mineiro ele vai muito mal, e poderia citar outros também. O jogo contra o Mirassol, que ele foi uma sombra em campo. Então, eu queria entender melhor o que o técnico da seleção brasileira quer dizer com isso, quando diz condição física boa. Que palpite você tem, Jorge? Tenho. Eu acho que ele está falando do nível de desempenho, de performance. Ele não está falando de lado clínico. E ele não está falando meramente do cara poder jogar e pisar em campo. Acho que ele está falando ali de produção, rotação, velocidade, intensidade, né? Dinâmica, pressão, arranque, tudo isso. Tudo que a gente sabe que sempre fez parte do jogo do Neymar. Então, quando eu ouço falas assim, e que são muito objetivas, né? Ele não dá volta. Você pega treinadores antigos, quando tinham perguntas sobre o Neymar nas coletivas, pô, era a resposta de uns 2 minutos, o cara ia, o cara voltava. Ele simplesmente fala, não, o Neymar é bom pra caramba, mas se ele estiver fisicamente bem, ele joga. Se não tiver, beleza, amém, não é Neymar pai. Eu interpreto dessa forma. Eu acho que eu continuo achando, é um palpite apenas, e eu acerto palpite e erro palpite e tá tudo bem. Continuo achando que na cabeça do Carlo Ancelotti, o Neymar hoje não é uma opção. Posso estar errado? Posso estar errado. Posso ser surpreendido do Neymar ser convocado? Posso. Mas eu não acredito, vamos lá, para fazer uma comparação grosseira aqui. O Tite convocou o Daniel Alves em 2022, né? Para a Copa do Mundo do Catar. 40 e tal, tudo. Ah, convocou para tocar pandeiro. Convocou porque ele era uma liderança importante. Não, que isso, ele vai botar para jogar. Quando precisou, improvisou o Militão na lateral direita. Então ele levou pela camaradagem. Ele levou, pelo grupo, pelo ambiente, pô, gratidão e tal. Eu não vejo o Ancelotti fazer isso com o Neymar, nem com ninguém. Nem com ninguém. Não parece ser o perfil, não parece ser o estilo, e mais, eu vou além. Ele não foi contratado para isso. Porque se for para trazer um treinador italiano que chega aqui e convoca um cara contrariando as próprias convicções pelo bem do ambiente, não, porque ele é um cara importante, porque ele vai tocar um cavaquinho, não precisa trazer um Ancelotti. Pega qualquer um que está aqui. Simples assim, né? Então eu não acho que o Ancelotti ficaria preso a um peso, né? Entenderam, né? Preso a um peso, uma obrigação de convocar o Neymar de qualquer jeito, mesmo se ele achar que o cara não tem condição de ser titular. Ele não vai fazer. Ele não vai fazer. Se ele tiver que deixar o Vinícius Júnior fora da Copa do Mundo, se o Vinícius Júnior entrar numa ladeira abaixo do Real Madrid, caminhão desgovernado, não joga mais nada, barrado, não vou convocar. Ele não vai levar. Isso vale para qualquer um. Quando ele deu aquela entrevista semana passada, ele deixou o recado claro para todo mundo, olha, aqui, ninguém tem que chegar aqui pensando em ser o melhor do mundo, pensando em ser bola de ouro. Tem que chegar aqui pensando em jogar pela seleção e ser campeão pela seleção. Não tem vaga cativa para ninguém. Se alguém tiver com um pensamento individualista, pode ser titular absoluto da seleção ou pode ser um cara de primeira convocação, não volta. Para mim tá muito claro. Então, devagar, perceba. Aí é a malandragem, a experiência de um cara tão vitorioso, tão rodado, né? Puta, dá aula para todos nós. Na manha, sem soco na mesa, né? Sem gritaria, né? Sem falas fortes, sem cutucadas. Na manha, ele vai impondo as ideias dele, a filosofia dele e principalmente a autoridade dele. Você não precisa impor autoridade necessariamente com voz alta. E o Ancelotti está deixando isso, para mim, muito claro. Eu consigo captar esses sinais. Enfim, é isso aí. O que você pensa? Deixa a sua opinião nos comentários. Uma excelente segunda-feira para todo mundo. Like, olha, para uma data FIFA,
Achamos assunto para um vídeo, hein? De 20 minutos, hein? Ave Maria. Mas amanhã tem a repercussão do Jogo do Brasil, tem a análise do Jogo do Brasil. Amanhã vai ser um dia também muito legal. E eu te vejo amanhã na GTV. Acorda cedo amanhã, hein? 7 da manhã começa o pré-jogo. 7h30 a bola vai rolar. 7h30 da manhã. Ave Maria. Brasil e Japão em Tóquio. Transmissão ao vivo com imagens na GTV. Eu narro. A Luana Maluf e o Bruno Formiga estarão comigo comentando. E na quarta-feira, Santos e Corinthians, a GTV mostra o Clássico Paulista. E no domingo, dia 19, já saiu a agenda, então já posso falar, Flamengo e Palmeiras. Estaremos lá no Maracanã, inclusive. Semana zaça na GTV, a gente se encontra lá. Beleza? Like no vídeo se você ficou até o final, juízo e tchau!